Segredos dos Mortos, a rede de espiões de Stalin. Mildred Fish era jovem, bonita e americana. Em 16 de fevereiro de 1943, ela foi levada de sua cela da prisão Ploetzensie, em Berlim, para um local de execução. Uma guilhotina a degolou. Mildred Fish foi a única americana executada por ordem pessoal de Adolf Hitler. O que ela teria feito para incitar a ira do senhor de guerra nazista? A resposta era uma rede letal de espiões determinada a subjugar o Terceiro Reich e seu parceiro do eixo, o Japão. Mas seus agentes não trabalhavam para os Estados Unidos. Eles eram espiões da União Soviética. Mildred era um membro importante do grupo. Eles arriscaram suas vidas em um sinistro jogo de gato e rato que levava ao próprio coração do regime nazista. Essa é a história da Orquestra Vermelha, uma organização com um só objetivo: destruir o ditador mais aterrorizante que o mundo já vira. Nascida em Milwaukee em 1902, Mildred era uma jovem alegre e inteligente de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos, que chegara no Mayflower. Aos 24 anos, ela se apaixonou e se casou com Arvid Harnack, um alemão que estudava em Wisconsin. Eles se mudaram para a Alemanha, onde Mildred dava aulas de literatura americana. Mas a situação na Europa se deteriorava. As ruas da Alemanha se encheram de militantes que divulgavam as ideias fascistas de Adolf Hitler e seus capangas. Os Harnack ficaram horrorizados com o aumento da intolerância, mas logo seriam envolvidos pelo terror generalizado do regime nazista. 4 anos depois, Hitler foi eleito chanceler da Alemanha. Os socialistas e outros esquerdistas que se opunham a ele foram presos e enviados a campos de concentração. Mildred e Arvid estavam decididos a enfrentar o regime nazista. Secretamente, Mildred ajudava judeus alemães a fugir do país e escapar do extermínio. O casal tomou uma decisão crucial. Uniu-se a uma nova organização de inteligência soviética quando ela se expandia através da Europa. A rede secreta era conhecida como Die Rote Kapelle, ou Orquestra Vermelha. Os terríveis crimes do regime comunista de Stalin não eram conhecidos no Ocidente. Muitos esquerdistas o consideravam o único com poder suficiente para derrotar Hitler. Os agentes encontraram o disfarce perfeito ao se tornar membros de organizações nazistas. Em junho de 1933, Mildred filiou-se à Associação Nazista de Professores. Arvid foi trabalhar no Ministério da Economia em Berlim e logo era promovido a cargos importantes. A partir de 1935, ele forneceu secretamente informações sobre a economia alemã à União Soviética. Quando uma nova lei de 1937 deu aos oficiais nazistas poder para despedir funcionários públicos cuja lealdade fosse duvidosa, ele entrou para o partido nazista. Durante os anos 30, as redes de espionagem comunistas teceram uma teia de contatos dentro da instituição nazista. Quando a guerra começou, eles estavam prontos. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia. Isso o colocou frente a frente com Stalin. Ele ganhou tempo para se preparar, assinando um pacto de não agressão com Stalin. A Alemanha e a União Soviética dividiram a Polônia entre si. O mundo ficou chocado com o cínico acordo, mas Stalin estava satisfeito. Sua fronteira do oeste parecia segura e ele podia concentrar suas forças militares no Oriente.
Lá, ele enfrentava o poder agressivo do Japão. Em 1931, os japoneses haviam invadido a Manchúria para chegar à China. Mas isso os deixou perto demais da Sibéria soviética e sua valiosa matéria-prima. Stalin temia a repetição da desastrosa Guerra Russo-Japonesa de 1905, quando a Rússia imperial fora humilhada. Seus espiões precisavam descobrir se o Japão planejava invadir a União Soviética. Para isso, eles convocaram Richard Sorga. Filho de mãe russa e pai alemão, Sorga estudava em Berlim. No início da Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no exército alemão, mas foi liberado após ser gravemente ferido lutando nas trincheiras. Sorga ficou impressionado com a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917 e 2 anos depois entrou para o Partido Comunista Alemão. Em 1924, ele se mudou para Moscou e se tornou cidadão soviético. Sua cidadania dupla e lealdade a Moscou tornou-o o candidato perfeito para a espionagem. Em meados dos anos 20, Sorga foi recrutado pela GRU, a Organização de Inteligência Militar Soviética, e tornou-se espião. Em 1930, ele foi enviado para Xangai, onde se fazia passar por jornalista alemão. Na cidade, ele reunia informações sobre o exército nacionalista chinês liderado por Chiang Kai-shek. Ele fez amizade com Ozaki Hotsumi, um comunista japonês com contatos dentro do governo de Tóquio. Quando os japoneses invadiram a Manchúria, a GRU decidiu enviar Sorga para o Japão. Mas antes ele trabalhou em Berlim como correspondente estrangeiro e se filiou ao Partido Nazista. O ministro da propaganda Joseph Goebbels até foi a uma festa em sua homenagem. Sorga chegou a Tóquio em 1933. Ele precisava descobrir se o Japão pretendia ou não atacar a União Soviética. Conseguiu acesso à embaixada alemã e a seu adido militar, o coronel Eugene Ott, uma fonte vital de informações sobre o exército japonês. Mas foi sua amizade com Ozaki Hotsumi que lhe deu acesso ao governo japonês. Em Tóquio, ele se tornou amigo do príncipe Konoye, um membro da família imperial japonesa que se tornaria primeiro-ministro. Através dele, Sorga conseguiu dados vitais sobre a força bélica do país. Hotsumi também ajudou-o a conseguir uma cópia dos programas econômico e diplomático japoneses para 1936. Isso lhe deu a informação que Stalin tanto queria. O Japão não pretendia invadir a União Soviética. Mas Japão e Alemanha se aproximaram diplomaticamente e Sorga foi informado de seu pacto anti-Cominter 6 semanas antes dele ser apresentado ao parlamento japonês. A mensagem era clara. Tanto o Japão quanto a Alemanha viam a União Soviética como inimiga. Sorga alertou imediatamente a inteligência soviética. Stalin ainda temia o Japão. Em 1939, a Força Aérea Japonesa e depois seu exército entraram na Mongólia, um estado satélite do Império Soviético. O Exército Vermelho arrasou a ameaça com uma demonstração militar decisiva. Mas o Japão tinha em mente um alvo muito mais importante. Em outubro de 1941, Sorga alertou que os japoneses pretendiam atacar potências coloniais no sudoeste asiático e os Estados Unidos. Mas Stalin não ficou aliviado, pois o inevitável já havia acontecido. Hitler iniciara sua guerra relâmpago na União Soviética e o Exército Vermelho se desmantelava.
Só uma coisa tiraria Stalin do impasse: informações ultra-secretas sobre as intenções do inimigo. E só havia um modo de consegui-las: através da rede de espiões. Em meados de 1941, Hitler e Stalin se confrontaram. A disputa entre os dois impérios explodiu em um conflito aberto com a Operação Barbarossa, a invasão alemã da Rússia. As vitórias iniciais dos alemães chocou a todos. 3 grandes colunas da defesa soviética foram vencidas e milhares foram aprisionados. Moscou estava sob ameaça e Stalin achava que podia ser o fim da União Soviética. Alguns anos antes, o espião soviético Richard Sorga passara informações de que o Japão não pretendia atacar a União Soviética. Agora essa informação se tornaria inestimável. Em outubro de 1941, Stalin remanejou 40 divisões da Sibéria para o fronte em Moscou. Elas chegaram bem a tempo, pois os alemães se preparavam para um ataque decisivo a Moscou. Em 10 de dezembro, as divisões siberianas se juntaram ao contra-ataque soviético. A ofensiva alemã foi detida e aniquilada. Por algum tempo, Stalin pôde respirar aliviado. Mas a missão de Richard Sorga chegou ao fim quando a contra-inteligência japonesa prendeu vários comunistas em Tóquio. Sorga e Hosaki Hotsumi estavam entre eles. A dupla foi condenada à morte e 3 anos depois executada com meia hora de diferença. Esse foi o fim do braço japonês da rede de espiões de Stalin. A inteligência soviética precisaria recorrer às suas outras redes de espionagem. Em Berlim, Arvid Harnack e sua esposa Mildred Fish continuavam enviando informações valiosas para a União Soviética. Mildred continuava a ajudar os judeus alemães a fugir da perseguição nazista, enquanto Harnack fez contato com outro espião antinazista que trabalhava dentro do governo de Hitler. Ele era o tenente Harold Schulz Boysen, oficial de inteligência do Ministério da Aviação. Haro tinha acesso aos relatórios secretos enviados ao marechal do Reich Hermann Göring. A partir de 1941, Harnack e Schulz Boysen transmitiram informações vitais para Moscou quase toda noite, usando comunicação secreta via rádio. Algumas delas detalhavam armas recém-criadas como bombardeiros de longo alcance, dispositivos de radar e mísseis de potência extraordinária. Quando os 3 se filiaram à Orquestra Vermelha, ela já operava em 3 setores. Uma rede em Berlim, uma segunda rede que operava na França, na Bélgica e na Holanda, e finalmente a coligação Lucy, um grupo que operava na Suíça. Lucy era o nome código de Rudolf Hessler, um jornalista e editor alemão que vivia em Lucerna. Entre seus amigos estavam vários oficiais de carreira da Força Aérea Alemã. Muitos deles eram leais à Alemanha, mas não apoiavam o partido nazista e não tinham lealdade a Hitler. Em 1939, um amigo de Hessler o convidou para trabalhar com a inteligência suíça de Lucerna. Lá, ele foi apresentado a Roger Masson, chefe da inteligência militar. Os suíços tinham acesso direto à inteligência militar alemã, um contato valioso para se obter informações sobre a máquina de guerra teutônica. Hessler avisou a Alexander Rado, um lendário mestre espião que vivia em Genebra, na Suíça. Rado trabalhava para a inteligência soviética desde o início dos anos 30.
Segundo o agente soviético suíço Otto Punter, Rado e Hessler temiam por sua vida e nunca se encontraram pessoalmente. A ring can only exist safely if only 3 people know each other. That was the error of the French resistance. In the beginning, everybody knew everybody else. And if one was caught, all of them were caught. Punter era um dos poucos agentes que se reuniam regularmente com Rado. Eles trocavam informações em um pequeno restaurante em frente à estação de trem de Genebra. This restaurant has 2 entrances. We went in by different entrances and met inside. When we had information to exchange, we carried the newspapers with the information concealed inside. And we would sit at a table and exchange the papers. Alexander Foote, um comunista britânico que vivia em Lausanne, era outro membro da rede Lucy e agia como operador de rádio. Ele transmitia todos os dados a Moscou de um local secreto na Suíça. Hessler era o único espião com quem Foote teve contato. Em março de 1940, Hessler soube que a Alemanha pretendia invadir a Dinamarca e a Noruega. Os russos passaram a informação para os aliados ocidentais, mas eles não podiam fazer nada. 2 meses depois, ele soube do plano alemão de dominar as defesas francesas na linha Maginot. Mas as forças de Hitler eram incontroláveis. As informações de Hessler causaram pouco impacto no andamento da guerra, mas isso logo ia mudar. A coligação Lucy tinha vários informantes nazistas em altos cargos do governo, e a identidade de muitos deles permanece desconhecida até hoje. Mas eles conseguiram informações do coração da máquina militar de Hitler, o quartel-general do alto comando alemão. Seus relatos deram ao exército soviético a chance de deter o ataque alemão em uma das maiores batalhas da guerra. Em 1942, a coligação Lucy obteve uma lista de todas as unidades envolvidas no ataque do 6º Exército Alemão em Stalingrado. Rado gave me several of the wrestlers' information, and I found them fantastic. I remember a cable with the whole order of battle of the 6th German Army of Marshal von Paulus before Stalingrad. There was the number of divisions, their commanders, the positions of each regiment, details right down to the number of guns. If I hadn't ciphered this message, I wouldn't have believed it, even today. Graças a isso, os soviéticos cercaram o comandante alemão Paulus, estrangulando seu contingente e obrigando-o a se render. Paulus se entregou em janeiro de 1943. Era o começo do fim para Hitler no fronte ocidental. Mais informações permitiram que o exército soviético previsse exatamente a direção e a potência do ataque alemão a Kursk em 1943. Foi uma batalha titânica entre tanques, e o exército soviético triunfou. Mas a coligação Lucy estava perto do fim. Hessler vinha partilhando suas informações com os serviços de segurança suíços. Se Hitler soubesse do engodo, a neutralidade do país correria risco, e os suíços resolveram agir contra os espiões. Com rastreadores de rádio, descobriram o local das transmissões para Moscou, e a casa que escondia o radiotransmissor foi invadida. Lá encontraram papéis com a caligrafia de Alexander Rado escondidos na base da parede. Eles revelavam o código usado pelos espiões da Lucy. Foote foi preso em novembro de 1943.
Hessler foi impedido de se comunicar com Moscou, mas só foi preso depois que a polícia suíça recebeu uma denúncia em maio de 1944. 4 meses depois, os suíços soltaram Hessler e Foote, mas a rede Lucy de espiões fora desmantelada. Mais um braço da Orquestra Vermelha fora amputado. Mas outra grande rede de espionagem com base na Europa Ocidental ocupada pelos nazistas estava crescendo. Quando a Gestapo a descobriu, o resultado para seus agentes foi catastrófico. A contagem regressiva começou nas ruas de Bruxelas e Paris. Na Europa ocupada pelos nazistas, os espiões soviéticos moviam-se sorrateiros pelas ruas da Bélgica e da França. Leopold Trapper era o espião líder desse braço da Orquestra Vermelha. Trapper começou trabalhando numa fundição em uma região da Polônia habitada por alemães. Em 1923, ele foi preso por liderar uma greve de trabalhadores. Após ser liberado, Trapper emigrou para a Palestina e foi trabalhar em um kibbutz. Após se tornar membro do Partido Comunista, ele foi deportado pelas autoridades britânicas e mudou-se para a França. Em Paris, ele se juntou a uma rede de espionagem soviética. Quando ela foi desmantelada, ele fugiu para Moscou, onde foi treinado pelo Serviço de Inteligência Soviético. The leaders of the subunits of the Red Orchestra knew all the time that the war with the Nazi Germany is inevitable, either in the West or in the East. Therefore, quite a number of people, I was only one of them, started organizing networks against Hitler's Germany. Nos 2 anos seguintes, Trapper dividiu-se entre Moscou e a Europa Ocidental, recrutando e treinando simpatizantes comunistas por toda a região. Em 1938, ele se estabeleceu em Bruxelas, passando-se por um negociante canadense. Em 1940, quando os tanques alemães entraram na Bélgica, ele enviou a Moscou relatos de suas táticas de ataque. A inteligência militar soviética deu-lhe ordens para remanejar a rede de espiões para Paris. It was very easy to find people who wanted to continue the fight in spite of the capitulation, lots of officers, lots of soldiers, and I had personal contacts with a number of those people, some names were mentioned, who wanted to go on fighting, who knew that the continuation of the war is bound to come very, very soon, and they were very eager to do all they can to help. Trapper foi nomeado chefe de toda a espionagem soviética na Europa Ocidental. Ele recebeu o cargo de general e o codinome Grand Chef. Em maio de 1941, o agente alertou Moscou do plano de Hitler para invadir a Rússia. In 1941, we had very good connections. We had access to the German High Command in France, and some of our comrades had very good connections with the German High Command in Berlin. Russians have received detailed information concerning not only the date, but also the main directions of the attack, concerning also the military groupings down to a division level. Stalin simply had this conviction that up to 1944 there will be no war with the Nazi Germany. And he thought that British Secret Service is behind our sources of information, and that the British Secret Service wants to push Soviet Union to join the war. Trapper estava certo, e suas informações agora valiam muito mais. Ele abriu uma empresa falsa de importação e exportação no coração de Paris, chamada Cymex, especializada em material de construção. A matriz ficava localizada em Champs-Élysées, número 78, e uma filial foi aberta na cidade de Bruxelas. A rede de espionagem de Berlim, Bruxelas e Paris operava usando um conjunto de radiotransmissores secretos. Mas os alemães detectaram sua presença e iniciaram uma campanha para destruí-la.
Aviões do tipo Junker Ju-52 adaptados e equipados com aparelhagem para detecção de ondas de rádio localizaram os transmissores. 3 foram rastreados em Berlim, mas os espiões fugiram antes de serem flagrados. O único transmissor ainda em funcionamento usava o código PTX. No final de junho de 1941, os alemães também o localizaram. Ele estava perto da Bélgica, em uma área de 50 quilômetros de extensão. O agente alemão Harry Pipe recebeu ordens de encontrá-lo. Como em uma ironia do destino, Pipe montou sua operação na Rua Royal, número 192, o mesmo prédio da filial fantasma de Trapper. Toda manhã, agentes alemães e soviéticos se saudavam cordialmente, sem saber que eram inimigos. O furgão alemão de detecção de rádio percorria as ruas de Bruxelas e chegava cada dia mais perto do radiotransmissor soviético, até que se concentrou em apenas uma rua. Disfarçados de pessoas comuns, os agentes alemães vigiaram todas as casas, até se decidirem pelo número 101. Na noite de 13 de dezembro, Pipe e sua equipe de agentes invadiram o prédio. O grupo encontrou um rádio e 2 agentes em seu interior. Quando revistaram a casa, encontraram uma porta secreta que escondia uma oficina onde documentos militares alemães eram copiados. Hitler foi informado da descoberta e ordenou o aniquilamento da conspiração. Na busca também foi encontrado um papel com combinações numéricas e os decifradores alemães revelaram o nome Proctor, um herói de romance francês. Depois de revistarem durante semanas antiquários e livrarias na Bélgica e na França, eles localizaram um livro obscuro escrito por Guy de Teramont. Ele era a chave para o código soviético usado nas transmissões PTX, um desastre para a Orquestra Vermelha. O código revelava os nomes e os contatos de inúmeros agentes soviéticos em Berlim. Em 31 de agosto de 1942, a Gestapo emboscou Schultz Boyce, no Ministério da Aviação. Harnack e Fisch foram presos num resort à beira-mar no norte da Alemanha. Um total de 177 agentes suspeitos foram presos em Berlim e levados para as celas do quartel-general da Gestapo. Submetidos à tortura, muitos entregaram seus colegas conspiradores. Arvid Harnack e mais 80 espiões foram levados para a prisão Plötzensee e pendurados em ganchos por cordas finas. O peso de seus próprios corpos acabou estrangulando-os. A americana Mildred Fish foi guilhotinada. A destruição da rede da Orquestra Vermelha em Bruxelas e Berlim foi um grande golpe para a inteligência soviética. Mas o chefe dos espiões, Leopold Trapper, continuava ativo em Paris e precisava de toda a sua habilidade para escapar da Gestapo. Paris, meados de 1942. As redes de espionagem soviéticas em Bruxelas e Berlim foram destruídas, mas o melhor de todos os agentes comunistas continuava à solta. O grande mestre da espionagem soviética, Leopold Trapper, tivera muita sorte. A Cymex, sua empresa fantasma de importação e exportação, ficava perto do prédio da organização Todt, a agência oficial de construção alemã. Trapper conheceu seus membros no cabaré Lido e, em meio a festas e bebidas, tornou-se amigo dos engenheiros alemães. O agente tirou a sorte grande ao fazer da Cymex uma fornecedora da Todt e ao ganhar um contrato importante de construção para o Terceiro Reich. Hitler queria construir uma rede secreta de defesas no litoral francês, a famosa Muralha do Atlântico.
Mas as pessoas contratadas pelos nazistas para fornecer a matéria-prima eram todas espiãs. A Simex começou a entregar cimento, máquinas para misturar, gruas, andaimes, ferrovias militares, tendas, máquinas para construção de estradas e caminhões. A empresa de Trapper, que começara como um disfarce para a espionagem soviética, passou a lucrar milhões. A verba de defesa alemã sustentava uma rede de espiões. O soviético usou parte do lucro para subornar oficiais nazistas e conseguir mais projetos para a Simex, o que lhe deu informações sobre a movimentação das tropas alemãs pela Europa. Trapper também aproveitou a riqueza. Ele comprou um castelo no centro da França que fornecia alimentação e um local de descanso para seus agentes. Moscou recebia cada vez mais informações, conforme Trapper se infiltrava em todas as divisões do governo alemão. A situação não podia ser melhor. Mas em 10 de junho de 1942, a Gestapo descobriu um transmissor secreto em um subúrbio de Paris. O casal polonês que o operava, Hirsch e Mayra Sokol, foram torturados e entregaram o nome dos seus cúmplices. Em Bruxelas, outro transmissor secreto foi rastreado pelos alemães e seu operador, Johannes Wenzel, foi também capturado. Ao ser interrogado em um campo de concentração, ele concordou em tornar-se agente duplo nazista. Wenzel passou a enviar mensagens falsas em nome da Gestapo. E através dele, os alemães souberam o nome do líder da Orquestra Vermelha, Leopold Trapper. Harry Pipe e seu grupo da Gestapo receberam ordens de localizá-lo em Paris. Eles conheciam sua aparência, seu disfarce e agora também a verdadeira função de sua empresa. Os nazistas invadiram o quartel-general da Simex em Paris e desmantelaram a operação. Pipe lhe faz uma proposta para contrabandear diamantes, mas Trapper não cai na cilada. Ele avisou Moscou das transmissões falsas da Gestapo, saiu de circulação e remanejou suas operações de Paris para o sul da França. O agente soviético fingiu seu falecimento com um cadáver falso e um atestado de morte, mas precisou ir ao dentista antes de deixar Paris. Uma decisão da qual se arrependeria. Pipe descobriu o nome do dentista e foi a seu consultório, onde soube que só havia um paciente novo, conhecido apenas como Sr. Dubois, que tinha consulta no dia seguinte. A Gestapo cercou a área e colocou agentes espalhados pelo prédio. Trapper foi capturado assim que chegou ao dentista na manhã seguinte. Ele foi interrogado na central da Gestapo e entregou o nome de vários colegas que foram presos imediatamente. A Gestapo lhe contou de seu plano para enfraquecer os aliados. Estava desesperada para conseguir uma trégua entre Hitler e Stalin e queria que Trapper negociasse o acordo. Sob o pretexto de fazer contato com o Partido Comunista Francês, Trapper enviou uma mensagem codificada a Moscou, informando de sua prisão. Em 13 de setembro de 1943, ele recebeu permissão para ir a uma farmácia em Paris. O agente da Gestapo que o acompanhava reclamara de dores no estômago. Trapper prometeu-lhe conseguir um remédio especial e deixou o alemão no carro. Então ele entrou na farmácia e desapareceu. O mestre espião comunista pegou um trem para um subúrbio de Paris. Os alemães iniciaram uma grande caçada humana, mas não conseguiram capturá-lo, pois ele manteve-se em movimento. No final, ele se escondeu a 100 metros do quartel-general de Pipe.
A Gestapo continuou os contatos desesperados por rádio com Moscou em busca de uma trégua. Mas seu plano fracassou quando os aliados libertaram Paris em agosto de 1944. Trapper conseguiu fazer contato com a União Soviética e em 6 de janeiro de 1945 ele foi finalmente levado de volta a Moscou. Mas em vez de ser saudado como herói, o agente passou 10 anos na prisão de Lubyanka. A Guerra Fria começara e Stalin suspeitava de todos. Trapper sabia demais sobre as operações de espionagem soviética e não podia cair nas mãos do Ocidente. Ele teve sorte de não ser fuzilado. 10 anos depois, Stalin estava morto e as informações de Trapper eram inúteis. Quando foi finalmente libertado, voltou para a Polônia e se estabeleceu em Varsóvia. Em 1973, o ex-agente teve permissão de ir à Grã-Bretanha com a esposa para se tratar. Trapper morreu em 1982 e foi enterrado em Israel. A rede de espiões comunista teve breves momentos de grande sucesso. Proezas que teriam sido impossíveis sem a ajuda de figuras-chave do regime nazista. Suas identidades permaneceram um mistério durante várias décadas, mas hoje já se fez descobertas impressionantes. Kursk foi uma das batalhas decisivas entre Hitler e Stalin. A derrota alemã nesse combate de titãs sinalizou o fim de seu reino de terror no fronte oriental. A coligação Lucy, com base na Suíça, transmitira informações cruciais sobre o conflito para a inteligência soviética. Mas onde obtiveram os segredos de Hitler? Em 1942, um agente misterioso chamado Werder fornecia 20% das informações para a Lucy. Pesquisas recentemente publicadas identificaram Werder como um dos capangas de Hitler, um homem a quem o ditador confiaria a vida. No ano 2000, o vencedor do Pulitzer, Louis Quiltzer, fez uma declaração chocante em seu livro Hitler's Traitor. Ele sugeriu que Werder poderia ser Martin Bormann, um dos nazistas mais influentes do Terceiro Reich. Bormann era secretário particular de Hitler e um dos poucos em quem ele confiava. O nome Werder surgiu em 1941, quando informações vitais foram enviadas a Hustler, o jornalista alemão e espião soviético que vivia em Lucerna, na Suíça. Na mesma época, Bormann convocou o seu adido Heinrich Heim para anotar secretamente tudo o que Hitler dissesse em particular. Os dois registraram praticamente cada palavra. Em 1953, os manuscritos se tornaram o livro Hitler's Table Talk. Quando a guerra se virou contra Hitler, os generais alemães conspiraram para matá-lo. Quiltzer diz que Bormann pode ter sido influenciado pelo clima conspirativo. A partir de setembro de 1942, Bormann usou equipes de estenógrafas para registrar tudo que Hitler dissesse. Ao mesmo tempo, Moscou percebeu que as mensagens de Werder tornaram-se mais detalhadas. Foi o agente misterioso que passou os dados estratégicos cruciais para a Batalha de Kursk. O resultado foi uma derrota catastrófica da Alemanha. Em 20 de julho de 1944, os generais alemães liderados por Klaus von Stauffenberg tentaram matar Hitler com uma bomba. Ela detonou na sala em que o ditador estava, mas nem o feriu. A resposta nazista foi a destruição de toda a resistência a Hitler dentro da Alemanha. Os conspiradores foram mortos ou condenados à morte. Mas Werder continuou enviando seus relatórios. A crescente influência de Bormann sobre Hitler era criticada por outros líderes nazistas. Em 1946, quando foi interrogado pelos aliados, Albert Speer, ministro de armamentos nazista, declarou que Bormann era admirador de Stalin.
Outros nazistas suspeitavam que o secretário fosse espião soviético. Descobriu-se até que uma de suas amantes era membro do movimento comunista ilegal. Até agentes aliados achavam que Bormann teria fugido para Moscou nos últimos dias da guerra. Ou talvez tivesse ido para a Suíça, onde possuía uma casa. O general Reinhard Gehlen, chefe da inteligência alemã ocidental de 1956 a 1965, aumentou o mistério sobre o destino de Bormann. Em 1971, Gehlen declarou a um jornal alemão que Bormann era espião soviético e que vivera na União Soviética após a guerra por muitos anos. Mas por que Bormann passaria informações confidenciais a Moscou? Louis Kiltzer sugeriu em seu livro que Bormann era socialista. Segundo ele, o secretário de Hitler não queria que a União Soviética fosse derrotada, e sim que fizesse um pacto com a Alemanha contra o poder capitalista dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Rudolf Hessler, seu contato na coligação Lucy, talvez fosse o único que pudesse comprovar essa teoria. Hessler sobreviveu à guerra e tornou-se espião da inteligência tcheca após a conquista comunista, mas ele nunca se pronunciou. O suíço morreu em Lucerna em 1958, levando a verdadeira identidade de Werder para o túmulo. Mas os investigadores também descobriram que os serviços de inteligência britânico e americano usaram a rede de espiões comunistas para enviar importantes informações estratégicas para seus aliados soviéticos. Desde o início da guerra, a inteligência britânica lia as mensagens nazistas enviadas pelas máquinas de codificação alemãs chamadas Enigma. A central de decodificação britânica em Bletchley Park dedicava-se a captar as mensagens e decifrar seu significado. As informações obtidas eram chamadas de Ultra. Os dados mais secretos ficavam com americanos e britânicos, e apenas alguns eram passados para os aliados soviéticos. Foi quando surgiu um grande problema. Joseph Stalin. O ditador soviético não confiava em seus aliados ocidentais. Toda a informação enviada por eles era descartada como mentiras para enganá-lo. Para que os russos aceitassem as informações, os aliados precisaram enviá-las através da coligação Lucy. Alguns historiadores suspeitam que a inteligência soviética participava da farsa. Só assim Stalin acreditaria em qualquer dado vindo dos aliados. Talvez esse seja mais um mistério obscuro que nunca será solucionado. Eles foram poloneses, alemães, suíços e americanos, mas com um objetivo comum: a derrubada do regime mais horrendo da história mundial. Durante vários anos, operaram em todos os níveis da sociedade alemã, dos homens que forneciam matéria-prima aos nazistas ao círculo de amigos de Hitler. Talvez só nas profundezas dos arquivos russos estejam as respostas para os vários segredos das redes de espionagem comunistas, que permanecem como um dos grandes mistérios da Segunda Guerra Mundial.